Fala, programadores e programadoras de todo o Brasil, seja bem-vindo ao meu canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre será que é o fim do SAS? Com o passar do tempo, o CSS nativo adquiriu superpoderes, vários recursos novos foram adicionados que só tinham no SAS, tá? Por isso que a galera usava muito o SAS e hoje o CSS tem isso nativo. Então eu vou mostrar alguns desses recursos e nós vamos trocando ideia. Eu trouxe exemplos práticos também para mostrar para você, ok? Então vamos lá. Bom, e um dos primeiros recursos que eu uso bastante no CSS, e digo que isso aqui foi uma mão na roda, que só era no SAS que a gente poderia declarar variáveis, tá? Hoje o CSS ele tem lá uma pseudo-elemento que é um root, e esse root é especificamente para você criar variáveis globais. Tá? E como é que eu faço para declarar essas variáveis globais? Eu apenas, dentro do meu CSS, eu coloco lá .root, coloco para criar uma variável, eu coloco lá traço, o nome da variável, dois pontos e o valor. Ok? Então, aquela variável que eu declarei lá, eu posso usar em qualquer parte do meu código, assim como está nesse exemplo aqui. Eu declarei lá uma variável chamada button padding e estou usando ela lá no meu botão, na minha classe de botão. Tá? E além dessas variáveis globais, o CSS trouxe também variáveis locais, ou seja, dentro dessa classe button aqui, eu posso declarar outras variáveis que só vão funcionar apenas naquele escopo, tá? Apenas dentro da classe button. Isso é muito legal também. Então ele veio com esse recurso de declarar variáveis tanto global quanto local, tá? E isso aqui para a questão de temas, você que quer criar temas na sua aplicação, isso facilita demais, tá? Aqui embaixo tem um link de vídeo que a gente usa variáveis para criar temas, tá? Então vamos lá. Qual o próximo recurso que eu acho que o CSS trouxe que foi uma mão na roda? Que é o CSS Nesting. O que é esse cara? Lá no SAS, antes você poderia fazer isso aqui, declarar uma classe e dentro daquela própria classe, daquele escopo, e declarando outras classes de uma forma alinhada. Tá? A galera achava que ficava mais organizado o código e tal. Bom, o CSS também trouxe esse cara. Então, o exemplo de código é exatamente como está aqui. Você declarou lá uma classe .blog, usando variáveis já aqui. E dentro de blog, você declarou outras classes, tá? Blog item. E dentro de blog item, você declarou ali um span, ou seja, você está fazendo o seu CSS de forma alinhada. E isso aqui realmente deixa o código um pouquinho mais organizado na hora de enxergar. Tá? Então esse cara aqui também foi uma mão na roda, que antes você só poderia fazer essa de forma alinhada no SAS e hoje você pode fazer nativo no CSS. Beleza? Então agora qual o próximo recurso que nós temos? E antes de ir para o próximo recurso, você que ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa força, se inscreva, ative as notificações. Toda semana eu estou jogando aqui conteúdo sobre o mundo front-end, as novidades, as tendências, não só de HTML, CSS, JavaScript, mas de framework também, tá? Então, dá essa força aí pra gente, se inscreva no canal e vamos lá. Continuando aqui, olha só, eu tenho a pseudo classe is, tá? .is. E aqui eu trouxe um exemplo prático para eu mostrar para você quais são os benefícios que ele trouxe para a gente. Vamos lá, olha só. A classe is, vamos imaginar aqui o seguinte. Eu tenho o meu HTML aqui normal, artigos, a side, section. E aqui o seguinte, o meu CSS convencional é esse aqui. Se eu quero, por exemplo, lá no H1 colocar uma cor, né, dentro de
article H1, article H2, article H3. Se eu quero estilizar esses caras aqui, antes a forma que eu tinha era do jeito que está aqui, tá? Digitando cada seletor, vírgula, o outro seletor, vírgula, outro seletor. Se eu quisesse colocar também dentro de aside, usando essa mesma regra, eu colocaria a mesma coisa. E repetir várias vezes o código. Tanto que, deixa eu mostrar aqui ele funcionando. Ó, eu estilizei os títulos aqui do jeito que tá. Agora eu vou fazer o seguinte, vou comentar esse cara e vou usar o is. Olha só como ficou mais fácil, tá? Eu coloquei aqui is e coloquei o meu seletor que eu quero, espaço, e tudo que vem depois daqui vai estar dentro desse cara, tá? Então facilita demais, porque além da forma visual ser mais clara para entender, você não fica digitando um monte de código. E perceba que, ó, fez a mesma coisa. Tanto que esse preto aqui, o título principal em section, não foi estilizado. Por quê? Porque eu tenho H1 dentro de section e eu não coloquei o section aqui. Se eu colocar, por exemplo, vírgula section, e aí também é estilizado, como vocês viram aqui. Ok? Então, quais os benefícios de usar o is em vez de usar esse cara aqui? Tá? Já mostro para você. Primeiro é a simplificação. Reduz a necessidade de escrever vários seletores, como a gente viu lá, né? H1, H2, H3. Manutenibilidade. Facilita a atualização e manutenção do código. É mais fácil para você bater o olho ali e enxergar e entender o que é aquela regra. Por isso que é mais fácil para manutenção. Tá? E a outra é a performance, claro. Pode melhorar a performance do carregamento das páginas ao reduzir a quantidade de código CSS. Antes a gente tinha muito problema com isso aqui. Um arquivo CSS ou um arquivo JavaScript muito grande afetava a performance da aplicação. E hoje também dá afeta. Então, enquanto menos código tiver, menos código eu escrever, reduz mais o tamanho do arquivo, tá? E diminui o tráfego da rede. Então, esses são os benefícios de usar o is. E o outro cara parecido com o is, qual que é? A pseudoclasse has, tá? Has. Como é que eu uso esse cara aqui? Antes de falar dos benefícios, eu vou trazer aqui um exemplo de como é que eu posso usar esse cara. Deixa eu ver aqui, fechar esse aqui. Aqui. Bom, bem parecido com o is. Olha só. Aqui eu estou colocando um border radius aonde? No article, tudo que for article. Epa, será que está repetido aqui? Peraí. Vamos lá. Tá repetido, mas o HTML não tá repetido. Então, de boa. Vou até apagar isso aqui. Então, deixa o body. Pronto, esse aqui. Olha só. Aqui eu tenho o meu CSS e aqui eu tenho o meu HTML. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo o seguinte, que o meu H1 que está dentro de article vai ser estilizado com essas propriedades, assim também o aside, ok? H1 está dentro de esse cara aqui vai, esse outro aqui vai, agora esse section aqui eu tenho um H2, então ele não foi estilizado, por quê? Porque eu não tenho H1 dentro de section. Se eu quisesse também estilizar esse cara, o que eu iria fazer? Antes de fazer isso é o seguinte, eu estou estilizando somente o H1. E se eu tiver um article com H2? E aí? Pergunto para você, será que ele vai estilizar? Vamos lá. Vou escrever aqui embaixo. Aqui foi, né? Agora eu vou colocar o H2 aqui. Vamos lá. H2, viu? Não foi estilizado. Por quê? Porque eu não tenho o H2 aqui. Não tenho a regra para o H2. Tá? É somente o H1 que está dentro de article ou aside. Vai ser estilizado. Beleza? E quais são os benefícios de usar esse cara aqui? Vamos lá. Primeiro,
Seleção condicional permite aplicar estilos com base na estrutura interna de um elemento. Segundo, a redução de JavaScript. Antes, em muitos casos, né, o que antes exigiria JavaScript para aplicar, fazer esse tipo de coisa, agora pode ser feito puramente só com o CSS. Ou seja, você não precisa mais do JavaScript para fazer isso, tá? Melhoria na manutenibilidade. Reduz a complexidade do código ao evitar escrever, né, colocar scripts adicionais e manter tudo dentro de CSS quando possível. Aqui, em vez de você usar o JavaScript, que em muitos casos a gente usava para fazer esse tipo de coisa, não. Hoje você pode fazer uma seleção condicional dentro do CSS nativo, tá? Qual a próxima? Cara, isso aqui para mim foi uma coisa maravilhosa que o CSS trouxe, o Container Queries. O que é o Container Queries? Permite a criação de estilos condicionais baseado, olha só, baseado no tamanho de um container em vez do tamanho da viewport, que é o método tradicional com o Media Query. O Media Query, quando a gente usa ele para responsividade, tá? Isso aqui, o container, ele veio também para ajudar a gente na responsividade. O Media Query, ele pega o tamanho da viewport, tá? Então, de acordo com o tamanho dela, os elementos vai se ajustando ali. Você tira um elemento, remove um, adiciona outro, enfim. E já o container não. Ele é de acordo, ele é baseado no tamanho de um elemento. Baseado no tamanho de um elemento. Aqui eu trouxe o exemplo, acho que eu vou até jogar esse exemplo para cá pro browser, para a gente ver esse cara rodando. E a gente vê que ele não depende, tá, da viewport. Deixa eu subir um servidor aqui. OpenShow. Vou pegar esse aqui mesmo. Vamos lá. Vou pegar esse endereço aqui e vou copiar. Vamos lá. Aqui. Ó, aqui eu vou abrir aqui o meu Spectre. Vamos lá. Vou inspecionar esse cara e o seguinte. Observem que aqui eu estou num tamanho normal da tela. Tá? Aqui é um card, como se fosse um produto. Aqui eu tenho a descrição do produto, o botão de comprar e aqui a foto dele ao lado. Tá? E agora, quando eu vou diminuindo a tela, o que acontece? Esse produto, a imagem do produto vai para cima e as informações, os detalhes vêm para baixo. Ok? Beleza, isso a gente fazia com o Media Query e tá ok. Qual a diferença com o container? Com o container, aqui eu vou dar um inspector para a gente ver. Aqui, ó, o container foi aplicado aqui. Beleza? E olha só, cada vez que eu vou jogar esse cara aqui pro lado para ficar melhor. Isso, agora. O container está aqui, o CSS dele. Tá? E olha só, eu vou fazer isso. Deixa eu ver aqui. Para inspecionar. Esse cara aqui, Product Card. Ó. No nosso CSS, o que nós fizemos? Vamos lá. No CSS, eu tenho uma classe chamada .container, que é essa classe aqui. Ok? E essa classe eu habilitei a observação do tamanho horizontal. Como é que eu faço isso? Como é que eu habilito o container ali, o container type? Tá? Eu uso aqui, ó, a propriedade container type e o valor inline size. Então aqui eu estou habilitando para observar esse container, ok? Isso eu faço com o container type, beleza? Aqui embaixo eu escrevi a regra, ó, @container. Quando eu chegar no mínimo, ou seja, quando aquele elemento lá, container, chegar no mínimo 500 px, o meu product card, que é uma outra classe, essa classe aqui, eu vou modificar algumas propriedades. E as propriedades que eu vou modificar é o grid template column, tá? Em vez de ser uma fração, aqui eu vou colocar o seguinte, é como se eu estivesse colocando duas colunas, uma px e a outra embaixo ocupa uma fração, ok? Então assim, por padrão, ele já pega
essa regra aqui. Por quê? Porque ele é maior do que 500 px, aquele elemento. Ou seja, quando ele ficar menor do que 500 px, observa bem, quando ele ficar menor do que 500, aí ele vai pegar essa regra daqui de cima. Vamos lá ver isso aqui na prática, olha só. Seguinte, aqui, qual o valor dele? É 715. Observe que ele não obedece isso aqui, ó. Vou colocar 500. Beleza, eu coloquei 500 ó, 501 e não modificou nada, né? Por quê? Porque ele está seguindo o tamanho do container, do elemento. E aqui eu consigo ver isso. Olha só, qual o tamanho do meu elemento? Aqui eu vou diminuindo e aumentando. Ó, aqui sim. Aqui o meu elemento está maior do que 500 px. Ele está aqui, ó, 564. Então, se eu diminuir, como ele está 564, ele vai colocar aqui o valor 150 px mais uma fração. Tá? Aqui, do jeito que está aqui, ó, do jeito que está estilizado aqui, é do jeito que nós fizemos aqui. Por quê? Porque ele está maior do que 500 px. Então, quando ele atingir o mínimo de 500, o que vai acontecer? Ou seja, 499, vamos lá, 499, ó, mudou. Quanto é que está aqui? Ó, 502, percebam aqui que no meu espectro que ele está 502 e agora ele vai mudar para, ó, mudou, já está menos do que 500. Viu? Quando ele muda, ele some aqui. Beleza? Então, o container veio, isso aqui para responsividade é uma mão na roda, porque você não quer saber do tamanho da viewport, você quer saber do tamanho do container. Então, isso facilita demais para a gente trabalhar, ok? E, cara, isso ele traz uns benefícios muito grandes para a gente. Deixa eu voltar aqui. E eu vou ficando por aqui. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e até o próximo vídeo. Valeu!